o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Nós queremos agradecer pela oportunidade de estudo, trabalho que nos foi oferecida e vamos iniciar fazendo uma prece. Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de nos debruçarmos sobre o teu Evangelho, recordando as tuas lições sublimes e essenciais para a nossa vida. Que possamos sentir a tua presença não apenas neste momento, mas em todos os instantes da nossa jornada. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 4, Missão dos Espíritas, que é uma mensagem do Espírito Erasto, anjo da guarda do médium, recebida em Paris em 1863. E nós destacamos, como a mensagem ela é extensa, por conta do tempo, nós destacamos trechos que consideramos mais relevantes. E logo no início, ele coloca: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, é uma mensagem bastante direcionada realmente a nós espíritas, e em que Erasto, ele, logo nesse primeiro parágrafo, já nos convida a divulgarmos os princípios básicos do Espiritismo, com destaque aqui para a reencarnação, e junto com ela a ideia da evolução espiritual, do nosso progresso, porque esse conhecimento, ele faz uma diferença muito grande em nossas vidas, o fato de sabermos que somos espíritos imortais, que fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas que, através das diversas existências corporais, nós conseguiremos alcançar um dia a perfeição, que é o nosso destino final, por assim dizer, nosso grande destino. Perfeição relativa, porque absoluta só de Deus. E a questão do livre-arbítrio, né, da prática do bem ou do mal e as consequências disso, que é um alerta muito grande para nós e um estímulo a praticarmos o bem. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, prossegue ele no parágrafo seguinte, sois os escolhidos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai, convosco estão os espíritos elevados. Então, ele se dirige especificamente aos espíritas, né? Aos verdadeiros espíritas, o que nos traz um peso de responsabilidade muito grande, colocando, né, como sendo escolhidos de Deus. Sabemos que
essa questão de ser escolhidos de Deus é uma força de expressão. Nós, né, temos aquela parte do Evangelho, inclusive um outro capítulo, né, aqui do Evangelho, que já veio antes, né, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E essa questão de ser escolhidos de Deus não podemos levar ao pé da letra, não é no sentido de haver seres privilegiados na criação, que Deus tenha preferência por alguns de seus filhos em detrimento de outros, mas é no sentido daqueles que se colocam à disposição de Deus para servir. Porque Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. Ele nos utiliza como instrumentos da sua ação providencial, desde que nós estejamos predispostos a isso, realmente nos colocando à sua disposição. E Erasto nos faz esse convite, né? E novamente nos convida a pregarmos a palavra divina, as leis de Deus, e que esse trabalho de divulgação do Espiritismo, das leis divinas, do Evangelho de Jesus, muitas vezes vai exigir de nós certa renúncia, uma dose de renúncia, renúncia do nosso tempo, renúncia de certos defeitos e imperfeições que ainda tenhamos, para que possamos ter, né, uma certa autoridade moral, porque a palavra até convence, mas só o exemplo arrasta. Foi o que fez Jesus, o seu exemplo arrastou multidões. Então, muito mais do que falarmos, é preciso também exemplificarmos, né, a pedagogia do exemplo, né? E o amparo da espiritualidade superior, quando estamos realmente predispostos a sermos instrumentos divinos, né? A colaborarmos com Deus na obra da criação, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é um dos objetivos, né, da encarnação. E prossegue ele: certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide pregai. Então, Erasto já nos adverte que nesse trabalho de semeadura evangélica, de divulgação do Espiritismo, não será uma tarefa fácil, mas sim desafiadora, porque nem todos estarão abertos, predispostos a ouvir, a entender, a compreender, a assimilar essas verdades eternas e profundas que o Espiritismo ele nos traz, mas que não venhamos a desanimar por conta disso, que prossigamos em nossa tarefa, entendendo que, como modernos discípulos de Jesus, a nossa tarefa, a nossa missão é a de semear, mas que a colheita ela não nos pertence. A colheita pertence a Jesus, pertence a Deus numa instância maior. E é algo que virá com a ação do tempo. Então, não nos preocupemos com isso. Façamos a nossa parte. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, Erasto aqui nos convida
a lutarmos contra a injustiça, a desigualdade, a maldade, enfim, a realmente sermos operários do bem, do amor, da paz. E através desse trabalho de divulgação, não apenas através de palavras, mas também de exemplos, de ações, como falamos, nós conseguirmos levar consolo, palavras de ânimo, de estímulo, de otimismo a todos aqueles que necessitam de esperança, de paz e também de muita fraternidade, que se faz também bastante necessária, enxergarmos a cada pessoa como um irmão nosso, filho de Deus, tanto quanto nós. Isso também é muito importante, dentro dessa missão que cabe a nós espíritas. Mais à frente, nós temos: ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então, aqui é um convite a fortalecermos a nossa fé, uma fé robusta, aquela fé que não precisa ver para crer, como lembramos lá no episódio com Tomé, que queria ver e tocar as chagas de Jesus quando ele aparece após a crucificação, né? Quando ele aparece para os seus apóstolos, para realmente crer que ele ali estava. Que nós possamos realmente crer em tudo aquilo que o Espiritismo nos traz, nos propõe, nos ensina, usando a lógica, a razão, porque essa é a proposta do Espiritismo, da fé raciocinada. Compreendermos os princípios, os postulados espíritas, e com isso nós realmente assimilarmos, aceitarmos e vivenciarmos, que é fundamental também. E temos aí a mediunidade como uma ferramenta também importante dentro do Espiritismo, através da qual recebemos tantas mensagens de orientação dos benfeitores espirituais, como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e tantos outros. Bendita mediunidade. Mediunidade exercida com Jesus, dentro da proposta espírita. E continua Erasto: marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então, que mesmo diante das dificuldades, prossigamos firmes, dando testemunho de fé que nos cabe, na certeza de que tudo é uma questão de tempo. Aqueles que hoje ainda não se encontram abertos, amadurecidos ainda para certos conhecimentos, para certas verdades espirituais que já conseguimos compreender, mais cedo ou mais tarde terão condições de assimilar, se não na atual existência, em futuras reencarnações. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades.
Portanto, quando refletimos sobre essa célebre frase de Jesus de que a fé remove ou transporta montanhas, não se refere tão somente às dificuldades exteriores, mas também e, sobretudo, às dificuldades interiores. Porque através da fé e junto com ela, do nosso esforço, da nossa força de vontade, iremos remover do nosso íntimo as montanhas do orgulho, do egoísmo, da prepotência, do preconceito e tantos outros vícios e imperfeições morais que são obstáculos ao nosso progresso, ao nosso processo evolutivo. E também a esse trabalho que cabe a nós de divulgação doutrinária das mais diversas formas. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, novamente, o convite a espalharmos as leis divinas, a divulgarmos essas leis para todos aqueles que tenhamos oportunidade, entendendo que cada um receberá de uma forma diferente, como nós vamos encontrar lá na parábola do semeador contada por Jesus. Essa semente das leis divinas, das lições de Jesus, elas serão lançadas ao solo dos corações humanos, em que cada tipo de solo vai receber essa semente de uma forma. E essa semente, ela poderá germinar ou não de acordo com a fertilidade desse solo, ou seja, com a abertura das pessoas, a receptividade para esses conhecimentos, para essas lições. Alguns aceitarão, compreenderão com mais facilidade, outros terão dificuldade, mais dificuldade de compreender, outros terão mais resistência em aceitar, mesmo entendendo aqueles ensinamentos, mas terão dificuldade em aceitá-los, os rejeitarão. E que nós não venhamos a nos preocuparmos com isso. O importante é fazermos a nossa parte, termos a consciência tranquila de que estamos procurando fazer o melhor, no sentido de auxiliar aqueles que necessitam, de levar palavras de ânimo, de consolo, de esperança, como já foi dito e Erasto aqui reforça, de ajudarmos a suavizar as aflições que ainda são características de um mundo de provas e expiações, como o que vivemos aqui na Terra, mas sabedores de que a Terra está em processo de regeneração, está em transição evolutiva, e que também é missão nossa, enquanto conhecedores da doutrina espírita, tendo esse conhecimento espírita, colaborarmos para essa obra de regeneração da humanidade a partir da nossa própria regeneração. Então, não tenhamos preocupação de que as pessoas aceitem, porque, como já dissemos, a colheita realmente não nos cabe. E também precisamos tomar o cuidado
de não fazermos proselitismo, não tenhamos a preocupação de querer convertermos as pessoas, querer que todos aqueles com quem nós convivemos tornem-se espíritas, porque muitas vezes a pessoa ela está em outro caminho religioso e está tudo certo, ou nem tem religião e é um direito que a assiste, até mesmo aqueles que dizem não acreditar em Deus, cada um dentro do seu estágio, cada um dentro do seu grau de compreensão, de amadurecimento espiritual, enfim, e isso precisa realmente ser respeitado. O nosso objetivo maior quando divulgamos o Espiritismo não deve ser que as pessoas se tornem espíritas, mas realmente que aquele conhecimento ela possa ajudá-las de alguma forma em suas necessidades. Isso também é uma forma de prática da caridade, a caridade moral. E continua ainda Erasto. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Então, precisamos seguir firmes em nossa missão, com coragem, com ânimo, com fé, convictos daquilo que estamos fazendo, convictos daqueles conhecimentos, ideias e informações que estaremos divulgando. Porque, caso contrário, não terá um grande efeito. Porque complicado divulgarmos alguma coisa sobre a qual nem nós temos certeza, convicção, ainda temos dúvidas. Então, essa convicção espírita, ela precisa ser formada e consolidada em nosso íntimo, para que possamos realmente fazer um bom serviço, um bom trabalho de divulgação doutrinária, seja por palavras, seja por ações. E Erasto nos convida a colocarmos mão à obra, realmente trabalharmos com dedicação, entendendo que muitas vezes vai ser um trabalho árduo. E o trabalho de semeadura, ele nos espera, nos aguarda, ele é extenso. Então, que possamos realmente dar a nossa humilde, singela cota de colaboração, entendendo que é uma colaboração importante, por mínima e mais simples que possa ser. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, aqui, nesse momento, Erasto, ele nos chama a atenção para que tenhamos cuidado, porque temos uma tarefa divina grandiosa em nossas mãos, mas que no próprio meio espírita, muitos vêm se perdendo. E olha que isso daqui, o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, no século XIX, e já havia esse alerta. E percebemos que ao longo do tempo isso vem acontecendo, se repetindo, infelizmente, com muitos companheiros das lides espíritas. Então, fico alerta a lição para nós, para que o mesmo não aconteça conosco, para que nós possamos realmente seguirmos o caminho reto do bem, o caminho da verdade, divulgando
o Espiritismo em sua pureza. Porque, caso contrário, poderemos fazer um desserviço à doutrina espírita, em vez de prestarmos um serviço a ela. E aí vem uma pergunta, e com base nisso que Erasto acabou de dizer: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E que serve para nós também. Como saber se nós também estamos seguindo o bom caminho, o caminho reto, ou se também estamos nos desviando dele, nos perdendo? E Erasto nos dá a resposta com toda a sua sabedoria e que fica de alerta para nós. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. E aí nós nos lembramos que é o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Inclusive, um outro capítulo, né, já anteriormente visto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E continua Erasto: reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, sua renúncia, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, a lei divina, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Então, aí está a forma de sabermos se estamos realmente seguindo o bom caminho e cumprindo a nossa missão enquanto espíritas. Se estamos procurando realmente agirmos com caridade, consolando os aflitos, auxiliando os necessitados, fazendo o bem sempre que for possível, né? Aproveitando toda ocasião, oportunidade de praticarmos o bem, de sermos úteis ao nosso semelhante. Se estamos procurando vivenciar o amor ao próximo, se já conseguimos renunciar a interesses pessoais em benefício do próximo, de outras pessoas. Se realmente procuramos nortear, direcionar as nossas vidas com base nos princípios espíritas. Se procuramos agir de forma coerente com o Espiritismo. Porque dessa forma, nós estaremos nos colocando à disposição de Deus e em condições de sermos escolhidos por Ele para essa obra divina, para esse projeto divino que é a evolução planetária, que é essa obra de regeneração do planeta. E que nós realmente possamos nos colocar nessa condição, nos fazermos merecedores disso daí, porque lembramos que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. A nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Assim, meus irmãos, agradecidos por essa oportunidade bendita, só nos resta orarmos mais uma vez. Te agradecemos, Jesus amado, por mais essa lição tão maravilhosa e que tanta responsabilidade nos dá. E que nós possamos, Senhor, estarmos cada vez mais estimulados a colaborarmos contigo e com nosso Pai Celestial nessa grandiosa obra da criação,
nesse trabalho, Senhor, colaborativo com a regeneração do nosso planeta, de toda a humanidade, a partir da nossa reforma íntima. Auxilia-nos, pois, Senhor, nesse trabalho de transformação, de autotransformação moral. E se conosco, Mestre amado, não apenas agora, mas a cada passo de nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!